Não é todo mundo. Olá, gente, eu sou a Abigail, tô aqui gravando o meu segundo vídeo para colocar hoje nesse canal. E hoje eu estava pensando sobre isso. Você já ouviu falar esse ditado? Você não é todo mundo. Sim, a maioria das mães, eu sou mãe também, eu não sei se você tem filhos ou não, mas a gente já falou isso para os nossos filhos, eu já falei muito isso pro meu filho. Você não vai, porque você não é todo mundo. E a gente sempre ouve isso das mães da gente, até no Dia das Mães, tanto o Facebook quanto o Instagram, sempre é colocado muito esse ditado: você não é todo mundo, né? Porque as mães sempre falam isso pra nós: você não vai em tal lugar, você não precisa ter tal tênis, você não é todo mundo. E sabe, a gente estava refletindo sobre isso, que como é importante a gente levar essa frase para a vida inteira. Você deve estar pensando, mas como assim? O que tu quer dizer com isso? Você não é todo mundo é uma frase que as mães usavam. Mas sabe que as nossas mães sempre têm razão? Elas sempre têm razão. A gente não é todo mundo. Eu tava pensando, ontem eu fiz um videozinho, ontem não. Ontem, desculpa, tô meio perdida aí nos dias, com esses feriados e natais e tudo mais. Falando que nada vai mudar em 2020, né? No sentido de que a gente sempre quer mudanças rápidas, a gente sempre quer começar o ano fazendo um monte de planejamento que a gente nem sabe se vai dar certo ou não, e a gente entra nessa neura, a gente começa a se cobrar, e a gente começa a querer que as coisas aconteçam e tudo mais, e a gente sabe que não é bem assim. Pelo menos eu acho e tenho a minha opinião, não sei a sua opinião qual que é, mas a vida me ensinou que nada é no estralar de dedos que acontece. Nenhuma mudança acontece de uma hora para outra. Mas agora eu estava pensando sobre você não é todo mundo. Quando a gente é criança, né, a gente é muito livre, a gente não liga muito pro que as pessoas vão dizer, as crianças não se importam muito com o que é a opinião do outro, eles são seres livres, criança é um ser livre mentalmente falando, né? Ele não se compara com o amiguinho, ele não se importa, por exemplo, se ele tá de chinelinho de dedo e o amiguinho dele tem um tênisinho melhor, ele não vai deixar de brincar com o amiguinho, ou ele não vai ficar olhando assim pro tipo de tênisinho, ou vai reparar a marca do tênis do amiguinho, não é verdade? E aí vem a questão de nós, quando nós somos adultos, e aí vem um grande problema. A maioria de nós, muitas vezes, eu já ouvi falar muito essa frase, e eu mesmo falei, e eu acho que você também vai concordar comigo. A gente nunca tá contente com a nossa situação, a gente nunca tá feliz com aquilo que a gente tem, não é verdade? E por quê? Porque a gente se compara. Gente, não adianta vir me dizer: não, eu sou muito bem resolvida, eu não comparo a minha vida com ninguém. Não, eu tenho a minha opinião própria, eu tenho a minha vida e eu nunca me comparei a ninguém. Nós vivemos o tempo todo, muitas vezes, mesmo sem perceber, fazendo coisas, ou querendo coisas, ou correndo atrás de coisas, ou buscando coisas que, na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente nem sabe o porquê que a gente quer aquilo, mas a gente quer porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem, ou porque a sociedade diz que tem que ter, né? Ou porque existe uma cobrança em cima da gente que aquilo ali tem que ser assim e pronto. Aí que vem a grande questão. Esses dias eu tava olhando um vídeo, eu gosto muito de ver vídeos na internet, as youtubers, principalmente na área de comportamento humano, e eu vi uma que é muito famosa aí, eu não lembro o nome dela agora, o certo, mas eu vou lembrar e no próximo vídeo eu vou até indicar ela, vale muito a pena assistir os vídeos delas, eu gosto muito. E ela falava justamente sobre isso. Quando alguém vem te cobrar, você tá solteira, você tá casada, e aí, vai ter filhos quando e tal? Essa pessoa, ela só pergunta isso ou ela pergunta, e você tá feliz? Tá entendendo? A maioria das pessoas dizem assim, e aí, quando é que sai o casamento? E aí, vai ficar solteira até quando? E aí, agora que casou, quando é que vão ter os filhos? Tá na hora de ter filhos. As pessoas fazem muito isso com a gente. E a gente também, às vezes, acaba fazendo com as outras pessoas. E ninguém pergunta, e você tá feliz nessa situação que você está? Você é feliz? É isso mesmo que você quer? Então vem uma grande questão aí na nossa vida, né? Eu passei por um processo, como eu falei para vocês, de muita mudança em tudo. Tudo, mudou tudo radicalmente. Foi bom em alguns momentos, algumas coisas hoje eu vejo que foi muito positiva para mim, principalmente emocionalmente falando. Eu cresci muito, eu aprendi muito e eu com certeza não serei mais a mesma pessoa.
Mas lógico que teve o desconforto, porque quando você perde um pouco do seu, como é que eu posso dizer, do seu chão, quando você perde um pouco daquilo que você está acostumado a viver, da sua rotina, causa um desconforto, isso é normal. Mas uma das principais coisas que me ajudou muito, 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 e tem me ajudado muito a viver cada dia, a tentar superar, muitas pessoas quando passam por situações que eu passei, de um divórcio, depois de um casamento de muitos anos e tal, de uma perca de estrutura, enfim, entram em uma depressão profunda, precisam tomar remédios, e isso é normal, eu não estou criticando, porque eu super respeito quem passa por isso. Eu passei, mas foi um momento bem rápido, assim, foi 1 ou 2 meses só e eu já comecei por mim mesmo a tentar superar isso e principalmente a buscar meios de estar ficando melhor a cada dia. E eu tenho conseguido. E uma das reflexões que eu mais paro e penso, eu quero passar para você hoje, quem sabe você também às vezes está um pouquinho desanimado, começando o ano aí de 2020, meio sem norte, pensando, e agora, né? Como é que vai ser, como é que não vai, o que eu vou fazer? A principal coisa que eu tenho para te dizer hoje e serve para mim, o que você passou era necessário. Ninguém vai passar por você o que você precisava passar. Isso até minha mãe estava falando para mim esses dias. Nós estávamos conversando justamente sobre isso. Outro ponto muito importante que eu tenho para te dizer, você não é todo mundo. Então, por favor, não se compare. Às vezes quando a gente está, principalmente quando a gente está arrasado com alguma situação, quando a gente está no chão, automaticamente a gente já não está bem, né? Você já está na fossa, você já está no fundo do poço, querendo ou não, você começa a se comparar. Poxa, olha, pra mim não deu certo isso, eu tô aqui nessa situação, mas por que pra fulano, ciclano, beltrano, ou enfim, tá dando certo, pra mim não? Tá entendendo? A nossa mente, gente, ela faz isso. Não adianta. Nossa sociedade nos impõe muitas vezes a querer coisas que na verdade nem é tão bom assim pra gente. É o normal da vida. Então, aquele velho pensamento que a mamãe dizia pra gente, que a gente fala pros filhos, você não é todo mundo. Eu quero dizer pra ti agora. Pare, não se compare. Já comece o ano de 2020 pensando em você como um ser único. E o que você tinha que passar, você passou, era necessário. Não é. Você não tem que ficar se culpando. Ah, por que eu tô passando por isso? Será que é castigo? Será que em algum momento eu chutei o gatinho da vizinha, que eu tô passando por isso? Será que em algum momento... Não. Era a sua história. Faz parte da sua história. E não se compare. Acho que a gente vive muitas vezes nessa sociedade em que fala tanto sobre liberdade de expressão e tudo mais, mas querendo ou não, nós vivemos nos impondo coisas o tempo todo. E aí, por que hoje a nossa sociedade vive tão doente? É pra gente parar e pensar. Por que temos tanta ansiedade? Por que temos tanta dificuldade de lidar com as nossas emoções? Por que antes, há tempos atrás, não era tão forte nesse sentido, esses problemas emocionais que a gente enfrenta hoje? Não se compare, você não é todo mundo. Comece o ano de 2020 pensando assim, eu sou um ser único. Eu passei o que eu tinha que passar porque era necessário. E a minha história, a partir de agora, vai depender muito das minhas atitudes daqui pra frente. Mesmo que você, quem sabe, perdeu uma situação, entre aspas, confortável, como foi o meu caso, ou mesmo que você perdeu o chão, ou mesmo que você foi injustiçado por algum momento, ou mesmo que você acha que você literalmente não merecia passar pelo que você passou. Lembre-se, você não é todo mundo, você é um ser único, e quem sabe essa situação veio justamente para ressaltar isso, você ser cada vez mais uma pessoa melhor, diferente, um ser único,